Tranquilo? Pronto para mais uma aula de biologia? Eu sou Adriano Romano e hoje a gente vai ter uma aula sobre briófitas. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber para poder começar a assistir essa aula. Vamos lá. 1. Assistir a aula de introdução à botânica, tá bom? Tem uma aula sobre introdução à botânica que é importante que você assista ela. Ela vai falar bastante sobre conceitos que a gente vai usar muito. Tem umas palavras aqui, ó, que são complicadinhas, que era bom você conhecer primeiro ela, tá bom? 2. Assiste a aula do macetão de botânica, que é aquele macete sobre reprodução dos vegetais, tá bom? Aquela aula também é muito importante para você entender o restante. E na aula de hoje a gente vai falar sobre as briófitas, tá bom? Então, primeira coisa que você precisa lembrar, lembra-se que dentro do nosso processo evolutivo, da nossa escala evolutiva, lá naquela aula lá introdutória de botânica, nós vimos um cladograma onde as briófitas são os primeiros vegetais a tomarem conta da Terra, né? A dominarem o ambiente terrestre. Então, eu vou começar aqui, ó, dentro do grupo das briófitas, falando a primeira característica, e depois a gente fala dos grupos. Primeira característica das briófitas é o grupo, né? São os vegetais mais próximos que nós temos das algas, tá bom? Eles são os primeiros a dominar o ambiente terrestre, mas eles ainda têm uma dependência muito grande da água. Cadê a dependência? Ah, não coloquei aqui, cara. Vou colocar aqui ainda, tá bom? Coloquei ambiente úmido aqui, mas eu vou colocar hidrodependência, tá? São vegetais que eles ainda estão numa transição, né? Saindo da água, mas com uma dependência muito grande, largou um pezinho para trás dentro da água ainda, tá bom? A gente já vai entender o porquê disso, beleza? Eu vou colocar o hidrodependente aqui também. Mas nós temos 3 filos dentro do grupo das briófitas, e aí é que tá a curiosidade, para você não ser pego em nenhuma prova, né? Ser pego de surpresa, conheçam as hepatófitas. Lembrem-se que você pode encontrar esse nome latinizado, tá? Com PHY, tá bom? As anthocerófitas e as briófitas, beleza? Esses vegetais, esses 3 grupos de vegetais, esses 3 filos, são os que estão alocados dentro do grupo das briófitas. Ai, tem filo briófita dentro das briófitas? Tem, tá beleza? E aí uma característica legal desses grupos é que assim, ó, as hepatófitas, elas apresentam plantas que são folhosas e são talosas. Enquanto que as anthocerófitas, os antóceros, né, eles apresentam apenas estruturas talosas. E as briófitas são, na sua maioria, vegetais folhosos. Tranquilo até aqui? Beleza. Bora continuar então. Então vamos lá, as características gerais do grupo, tá bom? Vamos primeiro falar todas as características do grupo e depois a gente fala um pouco sobre a reprodução. Tem que falar um pouquinho de morfologia também para você começar a entender esse grupo. Mas olha só, todas as características que estão aqui, elas vão ficar ligadas uma na outra, tá bom? Então é importante que você entenda desde o início para que o restante faça sentido, tá bom? Vou começar assim, ó. Primeiro, falei pra você que é o primeiro grupo terrestre, não é? É o grupo que tá lá naquela fase de transição, nem água nem terra. Por quê? Porque esses vegetais, eles são hidrodependentes, eles são dependentes da água. Pô, dependente da água pra quê, cara? Tá bom? Dependentes da água para transportar o gameta masculino até o gameta feminino, tá bom? Então é a água que vai fazer esse processo de transporte, tá bom? Do gameta masculino até o gameta feminino, beleza? Então a dependência da água tá em diversos fatores, por exemplo, a capacidade que ela não tem de transportar água, a gente já vai falar disso, mas principalmente no transporte dos gametas e no transporte e dispersão dos esporos, tá bom? Segundo fator, aquele terceiro na realidade, né? As briófitas são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores. Isso também é uma característica que nós citamos lá na nossa aula de introdução à botânica, é bom você lembrar, tá? Então, avasculares quer dizer que elas não apresentam vasos condutores, nem xilema nem floema, tá bom? Esse avasculares aqui também pode ser substituído pelo sinônimo de atraqueófitas, tá bom? Você vai encontrar vários sinônimos, eu também citei isso lá atrás, beleza? As briófitas, de modo geral, elas são chamadas de criptógamas. Então você vai encontrar briófitas e pteridófitas classificadas, né, agrupadas dentro do grupo criptógamas, que quer dizer que
que as suas estruturas reprodutivas, além de serem microscópicas, é claro, elas estão ocultas, elas estão escondidas, elas não ficam à mostra como ficam, por exemplo, as flores, né, ou os estróbilos das gimnospermas e as flores das angiospermas, beleza? Então elas são incluídas aqui, ó, dentro das criptógamas, tranquilo? Agora a gente vai chegar aqui, ó. Todas elas apresentam um pequeno porte. Você vai encontrar uma briófita aí, pô, se você encontrar uma briófita assim com 6 centímetros no período reprodutivo, né, no período que ela tá com esporófito, você fala, pô, cara, que briófitona, mano. Não é uma briófita grandona, mas elas apresentam pequeno porte. Agora que vem elas, a gente vai fazer um link aqui, ó. Pequeno porte com a vasculares. Cara, imagina você com no auge da sua altura aí 1,70 m, eu com 1,90 m, imagina eu sem vasos sanguíneos para transportar nutrientes e oxigênio. Eu ia sofrer pra caramba. Primeiro que eu nem ia conseguir atingir essa altura, né? Segundo que o transporte de nutrientes no meu corpo ia ser muito fraco, muito lento, muito devagar. Então a capacidade de nutrição minha ia ser muito ruim. A mesma coisa acontece aqui nas briófitas. Elas possuem pequeno porte, parte disso relacionada à sua incapacidade de transportar água e nutrientes. Pô, professor, então como é que essa água vai chegar, por exemplo, lá de baixo, lá da terra, do solo, até a porção mais apical da plantinha, do musguinho? Simples, cara. Ela vai acontecer por difusão. Professor, eu não sei o que é difusão. Aí nós temos um problema, né? Difusão é uma das metodologias, né, de transporte de substâncias, tá bom? Nesse caso da água, tá bom? Então, nutrientes e água serão transportadas por difusão. Então imagina, se a planta é muito grandona, imagina, passando de célula a célula, de célula a célula, quanto tempo ia demorar? Não ia ser um transporte eficaz, dificilmente essa planta conseguiria sobreviver, tá bom? Então, pequeno porte, associado também à difusão. Mais um motivo para ela ser dependente da água. Você já imaginou esse trabalho todo para transportar água para lá e para cá e ela ainda viver longe da água? Olha, ó, tá uma coisa ligada na outra. Aqui, elas vivem preferencialmente em ambiente úmido e protegido do sol. A gente coloca sombreado, né? Mas protegido do sol intenso. Por que em ambiente úmido e protegido do sol? Primeiro, como eles são os primeiros vegetais terrestres, ela ainda não possui uma epiderme com bastante cera para proteção, para com que ela proteja contra a perda de água para o ambiente, como essas outras plantas possuem. Eu não sei se você já teve a curiosidade ou se você já fez isso assim na sua vida. Se você pegar uma folha dessas que você tem na beira da rua, em qualquer lugar que você passar, pegar uma folha dessas árvores e passar a unha levemente assim, ó, sobre a epiderme da folha, você consegue tirar uma pelezinha bem fininha dela. Aquilo é uma cera de proteção. Aquilo evita, quer dizer, aquilo ajuda a planta a evitar a perda de água para o ambiente. Tá bom? Ela ajuda a planta a manter a água dentro do corpo. Então, as briófitas não apresentam essas características, não tem essa cera, essa proteção contra a perda de água, tá bom? E esse ambiente sombreado também vai ser muito importante. Se ela não tem essa proteção que evita com que ela perca água para o ambiente e ela ficar exposta diretamente ao sol, ela vai perder água muito facilmente, né? Ela vai acabar morrendo por conta disso, tá bom? Mas aí vale uma sugestão. Eu já vi numa prova de vestibular do sul do país, onde foi citado o exemplo de que existiam briófitas na Antártida. E aí o pessoal fica, pô, mas na Antártida, velho, como é que vai ter lá na planta não tem, como é que vai ter sombra lá? Existe sim, tá, briófitas na Antártida. Primeiro que você tem gelo lá, né, você tem bastante água. E existem algumas regiões lá, que são regiões onde tem atividade vulcânica, que podem ter temperaturas um pouco mais elevadas, onde elas podem sobreviver, tá bom? E você sabe, né, que lá você tem períodos intensos de luz e períodos intensos sem luz, beleza? Então tá bom, só pra você lembrar que pode ser que isso você veja algum dia. E aí, fase dominante. Fase dominante ou fase duradoura. Deixa eu colocar duradoura aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, duradoura. Beleza? Que é o que mais aparece nos vestibulares e é o que mais você vai ver dentro dos livros didáticos nos exercícios, tá bom? Fase duradoura, tá bom? Vou até tirar esse dominante daqui. Fase duradoura. Grava duradoura que é mais fácil. Fase duradoura é outra coisa que eu citei
no vídeo do macetão lá, para você entender o ciclo reprodutivo das plantas. A fase duradoura das briófitas, é o de gametófito. Beleza, cara? Gametófito. Para você nunca mais esquecer, as briófitas são as únicas a apresentar a fase de gametófito como duradoura. Todos os outros vegetais, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas vão apresentar a fase duradoura esporófito. Nunca mais esquece, tá beleza? Fase duradoura das briófitas, gametófito. Então vamos lá, só pra gente frisar. As briófitas, o nosso exemplo mais simples que nós temos são os musgos. Também falei dele na nossa aula de introdução à botânica. Musgo é aqueles tapetinhos verdes, vou colocar a imagem para você ver, é claro, mas aqueles tapetinhos verdes que você vê geralmente onde tem acúmulo de água e tal, né? São vegetais bem pequenininhos, tá bom? É o primeiro grupo a dominar o ambiente terrestre. Ele ainda está ali numa fase de transição entre água e terra, por isso eles são considerados hidrodependentes, eles são dependentes da água, principalmente para sua reprodução, para poder levar o gameta masculino até o gameta feminino. São plantas que não apresentam vasos condutores, ou seja, são atraqueófitas, são avasculares. O transporte de nutrientes de água é feito por difusão, tá bom? São plantas consideradas criptógamas, pois suas estruturas reprodutivas não estão à mostra, elas estão ocultas, apresentam pequeno porte e vivem preferencialmente em ambientes sombreados, próximos à água, ambientes úmidos. E, para fechar nossa ideia, a sua fase duradoura é a fase de gametófito. Tranquilão até aqui? Vamos conhecer um exemplo aqui, ó, um desenho esquemático bem simplificado, tá bom? Bem simplificado mesmo, de um musguinho, tranquilo? Então, essa fase que você está vendo aqui, ó, que eu coloquei gametófito, é a fase que você vê frequentemente. Quando você olha um musgo, você está vendo isso aqui, ó, é o gametófito do musgo, tá bom? Alguns autores e alguns livros trazem que quando o musgo está em período reprodutivo, aparece o esporófito, que é essa estruturazinha aqui de cima, tá bom? Beleza? Só para você saber, você vai encontrar isso nos livros didáticos também, tá bom? Então nós temos aqui a fase de gametófito e a fase de esporófito. Qual que é a fase duradoura que você acabou de ver? Fase de gametófito. Então a maior parte da vida do musgo, ele vai ser isso aqui, ó, tá? Ele vai ser isso aqui. Em alguns períodos ele vai apresentar tudo isso aqui, tá? Lembra da expressão ápolo, diplo, bionte, ou da alternância de gerações? Parte ele é assim, parte ele é assim. Tranquilo? Então o que a gente tem que lembrar disso? Algumas características do grupo. Você tem que lembrar, por exemplo, o nome das estruturas. As briófitas não apresentam raiz, caule e folha, tá? Muito menos flor e fruto, né? Pelo amor de Deus, isso é só na frente que você vai ver isso, tá? Mas o nome que nós damos é rizoide, para estrutura semelhante a uma raiz, cauloide, para estrutura semelhante, vou chamar de análoga, né, ao caule, e filóide, para estrutura análoga às folhas, tá bom? Talvez na sua leitura, no seu estudo, você encontre risídio, caulídeo e filídeo, tá bom? Pode ser que você encontre, mas o mais comum é isso, filóide, cauloide, rizoide. Ah tá, eu acho que eu até citei isso na aula anterior, mas acho que sim. Alguns autores descrevem como raízes rudimentares, caules rudimentares e folhas rudimentares. É só para dizer que não é uma folha verdadeira. Então lembrem-se, cara, as briófitas não vão apresentar então órgãos verdadeiros. Lembra que isso aqui, raiz, caule, flor, frutas, são órgãos verdadeiros das plantas? Esses caras não vão ter, beleza? E eu coloquei aqui pra você, dentro do esporófito, uma estruturazinha chamada cápsula, que a gente vai entender daqui a pouco. Eu vou dar uma apagadinha aqui, tentar fazer um esquema de uma reprodução dos musgos, pra gente entender o que é essa cápsula aqui, como que ela age. E eu coloquei uns pontinhos aqui, como se fosse os esporos sendo levados. Tranquilo? Eu acho que até aqui é basicamente o que você precisa saber de características gerais do grupo. Características gerais do grupo, tá bom? E estruturas, gametófito e esporófito, as estruturas que formam o gametófito, rizoide, cauloide e filóide, e as estruturas do esporófito que a gente já vai conhecer com mais atenção. Tranquilão? Então eu vou apagar aqui e a gente já vai estudar um pouquinho da reprodução das briófitas, beleza? E aí, bora terminar isso então, cara? Vamos fechar essa ideia das briófitas, todo o conteúdo de briófitas, falando da reprodução delas, tá bom?
Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que as briófitas, elas podem fazer reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Eu coloquei aqui pra vocês, ó, as formas de reprodução assexuada. Nós temos a gemulação, e aí você vai ter que dar um Google aí, procurar pra explicar certinho, é bom que você dá uma pesquisada, ou a propagação vegetativa, fragmentação, tranquilo? São duas formas de reprodução assexuada que essa plantinha tem, é o que a gente chama de mudinha, tá ligado? Ah, cai uma mudinha, um pedaço dela, pá, cai do lado, e ela começa a se desenvolver num novo indivíduo, tá bom? Isso é aquilo que a sua avó faz sempre, cara. Ela passa na casa da vizinha, da amiga dela, fala, nossa, posso tirar uma mudinha dessa planta aqui? A maioria das plantas conseguem ser propagadas por meio de mudas, né? Que é a propagação vegetativa, tranquilo? Mas uma coisa interessante pra gente falar das briófitas. Existem plantas que são monóicas e existem plantas que são dioicas. Essa expressão monóica e dioica, já anota aí, ó, que isso aí você pode usar pro resto, pro resto da sua vida. Monóicos são aqueles indivíduos, aqueles seres vivos que apresentam os dois sexos, vamos chamar assim, os dois sexos no mesmo ser, tá bom? Monóico. Enquanto que dioicos são aqueles seres que apresentam sexos em indivíduos separados. Então um indivíduo é macho, outro indivíduo é fêmea. Se a gente fizer essa analogia da espécie humana, tá bom? A gente teria o macho e a fêmea bem definido, nós somos dioicos, tá bom? Existem outros animais que apresentam as duas gônadas, né? Produzem os dois gametas, o masculino e o feminino, e esses caras então são monóicos. Então, dentro das briófitas, a gente também consegue encontrar indivíduos que produzem os dois tipos de gametas e a gente consegue encontrar indivíduos que produzem gametas separadinho, um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. Que é o exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, ó. A gente vai fazer um processo de reprodução, vamos entender a reprodução das briófitas, a reprodução sexuada dela, que é o que cai no vestibular, mano. É o que mais cai em prova, é reprodução das briófitas e o ciclo duradouro, que a gente já falou bastante, tá bom? Entender que o ciclo duradouro das briófitas é o gametofítico, né? O gametófito é importantíssimo, porque ele vai diferenciar dos outros todos que são esporofíticos, ou é o esporófito a fase duradoura, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, cara, você tem que ter isso gravado na sua cabeça. Os seres vivos apresentam estruturas que são capazes de produzir os gametas, beleza? Por exemplo, vamos fazer uma analogia à espécie humana que é fácil de entender. No ser humano, o macho, né, o homem, produz espermatozoide, mas ele tem lá uma gônada, né, um órgão reprodutivo responsável por produzir essa célula sexual, essa célula reprodutiva, que no caso dos seres humanos é o testículo, né? A mesma coisa para a mulher produz um gameta feminino chamado de óvulo, e ela tem um órgão específico para produzir esse gameta feminino, que é o ovário. A mesma coisa se dá aqui, ó, nas briófitas, tá bom? Você vai entender isso também nos outros grupos vegetais. Olha que bacana. Então, as briófitas, elas possuem uma estrutura de produção de gameta. Quem é essa estrutura? É o gametângio, tá? O gametângio produz gameta, beleza? Gametângio produz gameta. Você precisa lembrar que o gametângio, ele está vindo da formação do gametófito, tá bom? Da estrutura do gametófito. Então esse gametângio é N, ele é haploide, tá bom? Ele é haploide. E gametângio é o nome da estrutura, mas existe um gametângio que produz célula masculina e existe um gametângio que produz célula feminina, tá bom? Qual que é o nome deles? Tá aqui, ó. Anterídeo e arquegônio. Anterídeo e arquegônio. Anterídeo é o gametângio masculino, arquegônio é o gametângio feminino, beleza? Esse é o nome, é como se a gente fizesse uma analogia à espécie humana. Esse aqui é o testículo e esse aqui é o ovário, tá fácil de entender? Mas eles produzem uma célula especializada, não é isso? A gente não produz uma célula especializada, esses caras também vão produzir, ó. O anterídeo vai produzir o anterozoide. Fechou? Parecido com o espermatozoide, dá pra associar? Anterozoide, produzido pelo anterídeo, que é o arquegônio masculino. O gametângio masculino. E o arquegônio, que é a estrutura feminina, vai produzir a oosfera. Beleza? A oosfera, que é a célula reprodutiva feminina, é o gameta feminino. Aí, tá beleza. Sabemos quem são os gametas, quais são as estruturas que produziu eles. Ótimo. Agora a gente precisa lembrar da ploidia para não esquecer e não errar na prova. Cara,
O gametanjo é formado no gametófito. Lembrem-se, o gametófito é haploide, beleza? Haploide. Então o gametanjo também é haploide. Anterídeo e arquegônio, por sua vez, também serão haploides. Eu vou colocar um Nzinho pequenininho aqui só pra gente não se perder, tá bom? E ele vai produzir gameta. Tem como produzir um gameta diploide nessa brincadeira? Não tem. Então, ó, anterozoide é haploide e oosfera também é haploide. Esses dois carinhas aqui, ó, você não pode esquecer, são os gametas, fechou? Esses caras você não pode esquecer, são os gametas, tá bom? Eles são também haploides. Tranquilo? Sossegado, né? Ficou fácil. Gametanjo, a estrutura reprodutiva, a estrutura que vai produzir células sexuais, né? Células reprodutivas. Nós temos o gametanjo masculino, que é o anterídeo, e produz os seus anterozoides. Nós temos o gametanjo feminino, que é o arquegônio, e produz a oosfera. Beleza, produzir gameta. Como é que eu produzo gameta, sendo que aqui é haploide? Qual é o tipo de divisão celular que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a produção de gametas por mitose, fechou? Eu vou colocar aqui, ó, mitose, tá bom? Mitose, fechou? Que é o que vai produzir esses gametas. Então os gametas serão formados por mitose. Gametas formados por mitose. Gametas formados por mitose. É pra você não esquecer e você não confundir com a espécie humana, que vai produzir gametas por meiose, tá? Então vamos lá. Eu fiz aqui, ó, um desenho bem simplesinho, até porque eu não sou um craque nos desenhos, mas a gente vai tentar entender como que acontece a reprodução. Vou passar pro lado de cá, ó. Eu fiz aqui, ó, dois gametófitozinhos. Ai, não tô aparecendo no vídeo. Dois gametófitozinhos, um gametófito masculino, um gametófito masculino e um gametófito feminino, tá? Gametófito masculino e um gametófito feminino. Reparem que na extremidade dele, na porção apical, eu coloquei de cor diferente, que é só para diferenciar, tá bom? É só um desenho esquemático, tá? Então eu coloquei aqui, ó, o gametanjo masculino, ó, da plantinha masculina, tá bom? Eu coloquei em azul. E o gametanjo feminino eu coloquei em vermelhinho, que é o arquegônio aqui, tá bom? Da plantinha feminina. Tranquilo? Só pra explicar, tá bom? Só pra ser didático, pra ficar fácil de entender. Então olha só que legal. O anterídeo, que tá aí naquela estrutura, ele vai produzir por mitose gametas. Qual é o nome do gameta que ele vai produzir? Anterozoide. Massa! Então esse carinha aqui, ó, o anterídeo, ele vai produzir um gametinha, tá? Que é um gametinha flagelado. Eu vou colocar aqui que esse cara aqui é o anterozoide, tá? E eu falei pra você assim, ó, ele vai produzir um gametinha flagelado. Não, né? Um monte. Flagelado. Qual é a importância desse gameta ser flagelado? Lembra que a gente disse que a briófita é hidrodependente, ela é extremamente dependente da água, principalmente para reprodução? Tá aqui, ó, vai precisar nadar nas gotinhas de água quando vai ser levado, tá bom? Imagine uma chuva, né, num tapetinho de musgo assim, cara, a água cai, as gotinhas caem numa planta tão pequena, uma gota de água já é suficiente para poder espalhar esses gametas e depois, posteriormente, também ajudar a espalhar os esporos, tá? Então, olha só, o anterídeo produz o anterozoide. E esse anterozoide, cara, ele é levado, tá? Ele é levado até o arquegônio. Para encontrar quem lá? Eu vou fazer em vermelhinho aqui, ó. Para encontrar a oosfera. Fechou? Beleza? Para encontrar a oosfera. Nesse momento aqui, ó, lembrem-se, o anterozoide é N, é haploide, e a oosfera também é N, também é haploide. Pegou essa ideia? Olha agora que legal, fecundou. Fecundação, o anterozoide encontra a oosfera e nós temos então agora uma fecundação. Vou escrever fecundação grandão aqui pra gente saber o que a gente tá falando. Fecundação, tadã! Fecundação, fechou? A fecundação acontece dentro do corpo da planta, tá bom? Da planta feminina aqui. Por quê? Porque elas são consideradas embriófita. Você não pode esquecer isso. Embriófita é aquela que produz o seu embrião, né? E mantém o seu embrião dentro do corpo, tá bom? Então, ó, a fecundou. Da fecundação surge sempre uma célula primária. Que célula é essa? Você também não pode esquecer. É o zigoto. Fechou? É o zigoto. Isso aqui vai valer também lá para os animais, tá, galera? Formamos o zigoto. Massa! Aí, pergunta que eu já vi em prova.
Da onde? Onde ocorreu a fecundação? Cara, a fecundação vai acontecer na estrutura feminina, tá bom? No musguinho feminino, tá bom? Lembra que o enterozoide teve que ir até lá, até a oosfera para acontecer? Fecundou. O que acontece aqui, ó? Fecundou aqui em cima, cara, ó. Fecundou aqui em cima. Então agora é a hora de você entender a porção que o pessoal fala assim: ah, o musgo está no seu período reprodutivo, né? Agora nós temos o surgimento do esporófito. Atenção! Fecundou aqui, nós temos agora o aparecimento dessa estrutura aqui, ó. Deixa eu anular isso aqui, ó. Nós temos o aparecimento dessa estrutura aqui, que é o esporófito. Como assim? Simples, ó. Tava aqui, ó, puf, né? Fecundou aqui, ó, 2N, houve a fecundação, zigoto e puf, aparece aqui o esporófito. Vamos só incrementar aqui, vamos dizer que tá bonitão aqui, pronto, fechou. De repente, apareceu agora o esporófito ali, beleza? Então vem pra cá, vamos pro esporófito, ó. Fecundou, gerou esse esporófito vai crescer, tá bom? E ele cresce e dá origem ao que nós chamamos de cápsula, tá bom? Nós temos uma haste, uma cápsula e a calíptra. Eu fiz questão de colocar a calíptra aqui, ó, em vermelhinho. Por quê? Porque ela se originou daqui, ó. Tá vendo? Ela se originou daqui, ó. O arquegônio aqui, ó, deu origem à calíptra. Fechou? Bacana, né? Então o que acontece, cara? Esse cara aqui, ó, que é fruto da fecundação que aconteceu aqui, ó. Você lembra que você teve um enterozoide e uma oosfera se unindo? N mais N, originamos um zigoto 2N. Fechou? Que a gente também não pode esquecer. Tá bom? 2N. Ainda não quero dizer que esse esporófito aqui, ó, também é diploide, tá? Esse esporófito aqui é diploide. Aí é que vem para você matar a dúvida, para você nunca mais errar isso em lugar nenhum e não se esquecer. Esse cara aqui todo era haploide, né? E esse cara aqui agora é diploide. Mas ele faz o quê? O que o esporófito produz? O esporófito produz esporos. Esporófito produz esporos. É aí que tá a grande sacada. Se eu pegar essa estruturazinha aqui, ó, e cortar ela ao meio, puf, eu vou ter uma estrutura parecida com isso aqui, ó, tá? Parecida com isso aqui. Imagina que isso aqui é uma cápsula, tá bom? E a cápsula agora, ela vai produzir esporos lá dentro. Mas olha isso aqui, lembra-se desse detalhe aqui, ó, desse detalhezinho aqui, ó. O esporófito é 2N. Os esporos serão haploides. Então o que acontece aqui? Acontece o que nós chamamos de meiose, né? A meiose, o que? Uma meiose para produzir esporos é uma meiose espórica. Fechou? Espórica, tá? Meiose espórica, então, vai produzir um monte de esporos. Um monte. Esses esporos também serão derrubados próximo à planta, serão levadas pela água, tá bom? Esporos serão levados pela água para próximo do corpo dos gametófitos, e aí esses esporos no ambiente vão germinar, tá? Esses esporos vão germinar, vão formar uma massa de células, né? Células vegetais, e nós temos então agora a formação de uma estrutura básica, uma estrutura primária, como se fosse um embriãozinho, tá bom? Que nós vamos chamar, que é isso que eu fiz em verde aqui, eu não sei se nem tá aparecendo, parece em verde aqui, ó, que é o protonema. Protonema. Deixa eu ver se aparece na gravação esse protonema. Ah, aparece. O protonema é uma estrutura sem forma, mas é a estrutura que vai começar todo o processo. Como assim? Simples, ó. O protonema agora, deixa eu fazer pra cá, o esporo vem pra cá, né? O esporo vem pra cá. E o protonema agora vai dar origem novamente aos gametófitos. Tranquilo? E a gente zera o ciclo, ó. Começamos aqui, viemos pra cá, formamos o protonema, vai voltar pro gametófito. Mano, aprendeu isso? Você zerou a vida. Fechou? Você não vai errar mais nada em nenhuma prova relacionada à reprodução. Mas eu ainda assim aconselho fortemente a vocês assistirem o vídeo do macetão lá, os macetes da reprodução das reproduções dos vegetais, para que você entenda sempre o ciclo, tá bom? Porque esse lance de diploide, haploide, é gameta, é esporo, isso dá uma confundida na cabeça. E quando você entende aquele negócio que você tem uma alternância de gerações, né? Que você tem uma parte haploide, uma parte diploide, fica muito mais fácil para entender todos eles. Muito mais fácil para entender todos eles, tá bom? Então,
resumão rápido pra gente fechar esse negócio aqui e ir embora. As briófitas podem se reproduzir de forma sexuada e sexuada, tá bom? Elas, quando a gente tá falando de reprodução sexuada, elas podem ser monóicas ou dioicas, tá bom? Reprodução assexuada pode ser por propagação vegetativa, um dos exemplos, beleza? Elas têm uma estrutura que vai ser responsável por produzir gametas, a gente vai chamar isso de gametângio. E os gametângios podem produzir gametas masculinos ou gametas femininos. O gametângio masculino é o anterídeo, o gametângio feminino é o arquegônio. Gametângio masculino anterídeo produz um gameta chamado anterosóide. Anterídeo produz anterosóide. Arquegônio produz oosfera, beleza? Fechou, morreu. Gametas são haploides, tá beleza? Anterídeo vai encontrar a oosfera lá no gametófito. Vai encontrar a oosfera lá no gametófito. Então, a fecundação acontece no gametófito feminino, fechou? Uma embriófita. A partir dali você tem o crescimento, a germinação do esporófito, que agora é diploide, 2N, fechou? Gametófito haploide, esporófito diploide. E o esporófito agora, por sua vez, vai realizar meiose espórica e formar esporos. Esses esporos no ambiente vão germinar e dar origem ao protonema, que é a parte embrionária das briófitas. E o protonema vai dar origem novamente ao gametófito e nós fechamos esse ciclo aqui, beleza? Gostou, mano? Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido, tá bom? Qualquer dúvida, manda um alô pra mim, tá? Manda um alô no canal, manda um alô no Insta, manda um alô no WhatsApp. Tira essa dúvida, não fica com a dúvida na cabeça não, a gente tá aqui pra poder sanar qualquer dúvida, tá massa? Espero que você acompanhe os outros vídeos que eu tô postando lá no canal, beleza? Tem bastante vídeo legal sobre animais, sobre curiosidades e sobre aulas, né? Eu tô postando algumas videoaulas, tá bom? Então espero que a gente se encontre em breve e nas próximas aulas a gente vai falar de pteridófita, beleza? Forte abraço e fui!